Olá, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor, pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda irá fazer, por mim e por você. Amém? Você crê que Deus ainda há de fazer muitas coisas por você? Creia, Deus é fiel e justo para cumprir com as suas promessas. Hoje, como de costume, quero trazer um assunto para nós meditarmos. Gostaria muito da sua consideração, gostaria muito da sua atenção, que você deixasse um pouco o que você está fazendo para ouvir essa explicação bíblica em torno de um assunto que eu considero bastante importante, porque a gente vê muitas opiniões, muitos pontos de vista a respeito do assunto que vamos tratar, e na maioria das vezes essas opiniões, essas visões, esses pontos de vista saem um pouco da realidade bíblica. E o meu intuito aqui é lhe trazer para dentro da palavra, levar uma mensagem fundamentada dentro da orientação de Deus, tá certo? Bem, o nosso assunto hoje é sobre a medicina, sobre o tratamento médico, sobre os diagnósticos, porque nós somos ensinados pela Bíblia a acreditarmos na cura, no milagre. E isso é importante, isso é fundamental. Mas muitas das vezes as pessoas, partem muito para um lado e ignoram outro aspecto da cura, que é o aspecto físico, o aspecto natural, né? Elas esquecem que existem doenças espirituais e existem doenças físicas. As físicas, nós podemos encontrar tratamentos humanos, tratamentos médicos, e as espirituais, que a medicina não pode alcançar, a ciência não pode alcançar, Deus alcança e faz o milagre. E no final das contas é importante que se diga que Deus, ele tem poder tanto sobre uma quanto a outra. Tanto Deus cura a física como cura a espiritual. O problema é quando nós ignoramos, como eu já falei, um aspecto dessa bondade de Deus, porque eu entendo que qualquer tipo de forma de alcançar o ser humano, para que o ser humano seja abençoado, isso provém de Deus, seja ela de uma forma, no aspecto do milagre ou no aspecto de um tratamento natural. Tudo é a bênção de Deus, né? Jesus disse que sem Ele nós não podemos nada. Amém? Então eu quero falar exatamente sobre isso. É pecado é falta de fé a gente a gente procurar um tratamento médico para uma determinada doença. É pecado tomar remédio. Você conseguiu perceber aí a complexidade do assunto? Então, se esse assunto lhe interessa, se você tem essa dúvida, continue conosco até o final. Tenho certeza que vai ser de grande avalia para a sua vida. Amém? Eu quero trazer aqui para a nossa meditação, para o começo, para o quebra-gelo, a introdução, um texto encontrado no livro de Jó, capítulo 13, versículo 4, onde nós vamos encontrar Jó se expressando da seguinte forma: vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós, todos os médicos, que não valem nada. Meu Deus, você percebeu aí a expressão
de Jó, ao referir-se aos médicos, ele diz, de uma forma bastante grosseira, de uma forma bastante dura, que os médicos são inventores de mentiras e os médicos não valem nada. O que Jó quis dizer com isso? Jó estaria dizendo que não adianta procurar médico, procurar um tratamento. Jó estava aqui falando realmente, né, que é pecado a gente procurar essas pessoas que trabalham na área da saúde. Eu quero comparar essa afirmação de Jó com uma outra afirmação que é totalmente antagônica à expressão de Jó, ao ponto de vista de Jó, que é o de Jesus. Quem mais poderia ser, né? Jesus ele fala algo sobre os médicos que é diferente, muito inverso a essa expressão de Jó. Nós vamos encontrar isso no capítulo 9 de Mateus, no versículo 12. Quando Jesus diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Veja a diferença nos pontos de vista, nas afirmações. Como explicar isso? Por um lado, Jó está dizendo que os médicos não sabem de nada, eles são inventores, eles inventam situações, eles não sabem de nada, eles não valem nada. Por outro lado, está Jesus dizendo que quem está doente, quem está enfermo, precisa de um tratamento médico, precisa do médico. E aí? De que lado ficar? Como explicar? Estaria Jó se contrapondo o dito de Jesus? Estaria Jesus se contrapondo ao dito de Jó? Vamos então analisar cada situação. Primeiro eu quero dizer que o problema de muitas pessoas é exatamente o que estamos vendo aqui: tirar um texto fora do contexto. Veja o perigo que é você dar uma afirmação em cima de um texto isolado, sem você procurar saber por que foi falado aquilo, a época que foi falado, qual era a necessidade de alguém ter falado, ter se expressado daquela forma. Se você não analisar isso, você vai sair aí errando e ensinando erradamente os outros. Entendeu? Vamos então falar primeiramente de Jó. Eu até sempre digo, será que os pastores, muitos pastores hoje, que abrem suas bocas e dizem abertamente, sem nenhum pudor, nos púlpitos, que os médicos não sabem de nada, não valem nada, será que eles falam isso embasado na afirmação de Jó? Seriam eles seguidores de Jó nesse aspecto? Então vamos lá. Por um lado nós temos Jó, um homem atribulado, passando por situações inimagináveis, que só ele é quem sabe o que ele passou. Por mais que a gente leia, por mais que a gente tente entender, sentir, incorporar a aflição de Jó, nós não vamos chegar nem perto. Só ele é quem sabe a luta que ele vivia, que ele estava vivendo. Outra coisa, quando Jó faz essa menção aos médicos, você tem que entender, como eu falei agora há pouco, que o tema principal não é a medicina. Ele dá uma pincelada ali, mas o tema dele ali é outro. Qual é o tema de Jó? Jó, ele pede licença para se justificar. Só o fato de Jó dizer que vai se justificar com as suas palavras, ele já perde um pouco de credibilidade, uma vez que quem nos justifica é Deus. Deus é quem nos justifica. Mas mesmo assim eu não condeno Jó, porque isso só mostra a humanidade de Jó, o quanto Jó era humano. Quantos de nós nunca, diante de uma situação, já falamos coisas que não eram para nós falar, né? Já nos expressamos de forma que não era para nós nos expressarmos, mas impulsionado pelo momento, pela aquela luta, pela aflição, a angústia, a gente fala alguma coisa
né, tomado, como eu já falei, pela emoção do momento. Então, quando você faz isso, você perde um pouco da sua capacidade cognitiva de raciocínio e você vai, tipo assim, desabafando. Isso aqui que Jó fala é tipo um desabafo. Então, o primeiro problema aqui com Jó é que ele está desabafando em meio a um problema muito sério que ele estava enfrentando, e aí você pode esperar que vai sair muito absurdo de uma situação dessa. Do outro lado, nós temos Jesus. Jesus estava ali num dia normal, fazendo o que ele veio para fazer, né? Se dispondo de plenas faculdades mentais, sem estar vivendo uma pressão, mas ele estava fazendo aquilo que ele veio fazer, estava lúcido, falando com coerência, falando com coerência, falando com, como é que eu posso dizer, dando uma resposta para alguém que perguntou, mas uma resposta dentro daquele universo que envolve os frutos do Espírito Santo de Deus. Jesus dá uma resposta coerente, uma resposta certa, acertada, equilibrada, temperada. Entendeu, queridos? Então, a resposta de Jesus foi uma resposta bastante significativa, bastante forte. E a outra coisa, a priori, o assunto que estava sendo tratado ali, Jesus, ele vai explicar para aqueles homens o que ele veio fazer. Ele veio salvar os pecadores. E aí Jesus traz, né, a importância do médico, a importância da medicina, para fazer uma comparação da importância do seu trabalho salvífico. Ou seja, quando Jesus compara a sua missão com a missão do médico, ele está dando um significado bastante profundo, bastante significativo à função do médico. Ele diz, olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, os doentes precisam de médico, pois assim também eu vim pelos pecadores. Então, meus irmãos, Jesus equipara a sua missão do grau de importância da sua missão com o grau de importância do médico na vida de alguém que precisa. E ele diz, e nesse momento ele diz, os doentes precisam de médico. Ou seja, Jesus não disse que o médico não sabe nada, que o médico é isso. Jesus não esculhambou, como a gente vê hoje as pessoas esculhambando. Jesus deu o devido respeito e valor para a função do profissional. Então, e aí o mais importante nisso tudo é ele dizer que quem está doente precisa de médico. Por que Jesus não disse assim, quem está doente precisa de um milagre? Ele não veio fazer milagre? Não é a função de Jesus curar? Mas Jesus sabe, irmãos, que o ser humano ele não é 100% espírito. Ele também tem a sua porcentagem. E na sua maior parte, essa porcentagem é exatamente humana. Nós somos humanos e somos espirituais. Se você crê que Jesus pode fazer um milagre na sua vida e lhe curar diretamente através de uma oração, eu admiro muito. Eu também creio. Eu creio. E sempre priorizo a questão de buscar Jesus primeiro, buscar a cura primeiro em Jesus. Mas isso não me dá o direito de eu menosprezar ou criticar aqueles que buscam um atendimento médico. Por quê? Porque, irmãos, nós temos que entender que a forma de Cristo de trabalhar não é uma forma, não é uniforme graça, não é uma forma só. Jesus ele é multiforme graça, ele tem várias formas de alcançar o homem, né, para que o homem seja abençoado, seja através da cura espiritual, da cura do milagre, através do milagre, seja da cura através dos remédios, de um tratamento. Tudo é Deus. A Bíblia diz que dele é o querer e o efetuar. Entendeu? Então, nós temos que falar, principalmente nós que somos formadores de opinião,
Nós temos que ensinar as pessoas de uma forma coerente, sem extremo. Todo extremo é perigoso. Sabe por que existem as guerras? Por causa dos extremos. Sabe por que existe morte? Por causa dos extremos. Entendeu? O problema da humanidade são os extremos. O problema de muitos cristãos é porque eles são extremistas. Eles querem ser mais crentes do que os outros, querem ser inatingíveis, inabaláveis. E ninguém é assim. Todos nós temos o nosso limite. Porque nós... Sabe por quê? E aí já não é eu que estou falando, já uso o que Paulo disse. Paulo disse que nós somos corruptíveis. Paulo disse que nós somos mortais. É isso que nós somos, irmãos. Por mais que você seja de oração, por mais que você seja... Mas você não deixa de ser mortal. Tá certo? Quando nós falamos de coisas espirituais, às vezes existe, como eu falei no começo, existe dois tipos de doença: a doença física e a doença espiritual. Agora, se o problema da pessoa é um problema espiritual, é claro que o médico não vai conseguir resolver. Nesse caso, eu posso dizer que os médicos não sabem de nada, porque eles não estudam o espiritual, eles estudam o físico. Eles estão ali para curar, para diagnosticar e tratar fisicamente as pessoas. Mas existem muitas doenças que não são físicas, essas eles não vão conseguir. Aí você tem que ver. Aí é bom até que explique nesse momento, que às vezes as pessoas não sabem diferenciar o que é um problema físico para um problema espiritual. O problema físico, geralmente, ele é detectado pelos computadores, pelos exames de sangue, de imagem, de toque. E os problemas de saúde que não são físicos, os maquinários humanos, eles não têm a capacidade de detectar o que você tem, porque isso não é físico, isso não é palpável, entendeu? É por isso que tem muita gente que sente as coisas, busca médico, faz exames e mais exames, não dá nada. Não adianta ele estar procurando médico que não vai ser resolvido, entendeu? Tem que buscar Deus. Tudo bem, isso aí eu concordo perfeitamente, mas agora a pessoa faz um exame. No exame é detectado que tem um problema de coração. Aí o médico diz: você tem um problema de coração. Não é o médico que está dizendo. O médico não tem bola de cristal, ele tem exames. E é os exames que vai dizer o médico o que é que você tem. Aí o médico lhe dá o diagnóstico. Aí você sai de lá, vai pedir oração. Gente, aconteceu isso, descobri que eu estou com um problema aqui de coração. Peço oração. Jesus vai e lhe cura. Quando Jesus lhe cura, aí no dia que você vai dar o seu testemunho, a primeira coisa que você faz, a primeira aberração que você fala é dizer: os médicos não sabem de nada. O médico disse que eu ia morrer. E você ia morrer mesmo. Você só não morreu porque Jesus interviu. Agora, se você não morreu, isso não quer dizer que o médico não sabe de nada. Isso quer dizer que foi diagnosticado que você tinha um problema mortal e Jesus lhe curou. Aí você tem que dar as vênias, né, para quem merece. Você tem que reconhecer o milagre que Deus fez e reconhecer o diagnóstico que o médico lhe deu. Até porque sem diagnóstico, você sabia que sem diagnóstico não existe milagre? Como você vai dizer que foi curado de uma coisa que foi diagnosticada? Eu estou dizendo de coisas que você precisa fazer exame. Tem coisas que realmente, uma dor de cabeça, você ora, você cura, é curado, não precisa de um... Mas de qualquer forma, tudo precisa de um diagnóstico, precisa de um sintoma, de uma causa, entendeu? Então você pega ali os exames, o resultado dos exames, vai lá, está constando que você tem um problema. Se você depois diz que o médico não sabe nada, que diz que porque você não sente mais, porque você... Então, nesse caso, você não recebeu cura. Porque como é que você vai receber uma cura de uma coisa que não existe, que não tem um diagnóstico? Então entenda isso. Quando você menospreza um diagnóstico médico, é a mesma coisa que você está dizendo: eu não fui curado, porque a sua cura parte do diagnóstico. Você recebeu a cura, depois você vai fazer os exames de novo, repetir, já não está mais o problema lá. Então, nesse caso, o diagnóstico ele é importante tanto para revelar que você tem o problema, como também para justificar o seu milagre. Entendeu ou não, irmão? Então, vamos, irmãos, ter responsabilidade com as coisas que a gente diz. Não vá para a frente da igreja, pega o microfone e fique dizendo, desqualificando as pessoas que Deus usa para abençoar outras pessoas. Não importa se a sua bênção, se a sua cura foi através de um milagre,
Não importa, claro que importa, não importa no sentido que eu quero explicar para você. Não há diferença se a sua cura foi através de uma oração ou foi através de um tratamento. Se você entender que tudo é Deus, você vai ver que no final das contas foi Deus quem fez a obra na sua vida. Tanto através da oração, usando o pastor, usando o irmão, como usando o profissional de saúde. Entendeu? Então, eu costumo dizer assim, tem gente que diz assim, largue de tomar esses remédios e tal. Aí a pessoa tem um problema crônico e a pessoa está expondo ao perigo a vida de uma pessoa, porque ele tem de fato um problema, está ali, confirmado aquele problema que ele tem. Então ele precisa daquele tratamento. Aí a pessoa irresponsável vai querer que o doente largue de fazer o seu tratamento. Aí pode acontecer o pior na vida dessa pessoa. Então nós temos que ter responsabilidade. A minha forma de ensinar e explicar para as pessoas é assim, olha, você tem um problema de diabetes? Tem. Pronto. Você tem um problema no coração? Tem. Pois você continue fazendo o tratamento e continue, em primeiro lugar, buscando a Deus, orando. Ore a Deus para que Ele oriente os médicos, para que os médicos lhe passem o tratamento certo. Ore a Deus para que esse tratamento faça efeito, entendeu? Ore a Deus. Ore a Deus, coloque nas mãos de Deus, tá certo? Quer dizer que uma pessoa tem um caroço, ele orou, foi Deus quem curou ele. Aí o outro tem um caroço, fez um tratamento, foi curado, não foi Deus que curou, quem foi? Foi o diabo. Porque se o médico não é de Deus, é do diabo. Como é que é esse negócio, irmão? Então, olha, preste atenção, irmão. Vamos ter, mais uma vez eu digo, vamos ter responsabilidade com o que a gente ensina, com o que a gente diz. Não vamos partir para o lado da neurose, do extremismo. Vamos ser coerentes. Vamos buscar os frutos do Espírito, que é temperança, né? Outra coisa que eu gostaria de falar para terminar aqui essa situação, já que nós estamos falando de saúde, eu vejo muitas pessoas fazer na vida toda, acabar com a saúde, fazer tudo que não presta, comer muito açúcar, comer muito sal, comer muita gordura, comer muita massa, vai dormir de madrugada comendo. Eu fiz muito isso. Tem gente que não pode comer, não pode almoçar e jantar se não tiver com uma Coca-Cola, com um refrigerante ali. E isso, a longo prazo, vai trazer problemas de saúde. Quando vierem os problemas de saúde, a pessoa vai lá procurar o médico, aí é diagnosticado com problemas de hipertensão, de diabetes, aí diz, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito. Não aceito o quê, rapaz? Não aceito o quê? Tu não só aceita, como tu abriu as portas para que o mal entrasse. Tu não só aceita, como tu abriu as portas através da tua incoerência, através da tua falta de temor. Aí essas pessoas, eu não vou fazer tratamento porque quem vai me curar é Deus. Cura não, mano. Cura não, sabe por quê? Existe uma coisa, existe uma lei, tanto na vida espiritual como no mundo espiritual como no mundo físico, chamado lei da semeadura. Você passa a vida todinha semeando o que não presta. E as pessoas lhe falando, e você não atenta, lhe aconselhando, e você acha que você é o dono da verdade. Quando o mal vem, você quer que Deus... Não, você vai... Em muitos casos Deus cura sim, né? Mas em muitos casos, Deus vai dizer assim, não, eu te disse, não, que não era para tu destruir o templo do meu espírito, tu via destruindo, dormindo tarde, não... na correria, não tinha tempo para a tua saúde, tu não fazia um exercício físico, e agora tu quer que eu vá te livrar disso? Rapaz, eu não vou ficar passando a mão na cabeça de rebelde não, porque ele nunca vai aprender, você vai agora levar essa marca pro resto da sua vida, viu? Então, não adianta você viver destruindo a sua vida e depois querer que Deus conserte, entendeu? Não, senhor. Então, é muito importante que você procure cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde, fazer exercício físico, se sair de gordura, se sair de massa, se sair de sal, porque senão você vai se adoecer e você depois vai ter que sim fazer tratamento para você poder ter uma vida melhor. Não é para ser curado não, para ter uma vida melhor, entendeu? Tratamentos paliativos. Então, é isso, essa era a mensagem de hoje. Eu, pastor Denis, embasado na palavra de Deus, posso dizer que a medicina, a ciência, são formas que Deus criou para nos abençoar.
E tudo é Deus. Tudo é uma extensão da mão dele sobre as nossas vidas. Não critico, não condeno quem faz tratamento. Condeno, sim, se essa pessoa colocar a medicina, se colocar o tratamento acima de Deus e dizer assim, foi o médico que me curou e não Deus, aí eu condeno. Mas se a pessoa faz o seu tratamento, mas colocando Deus em primeiro lugar, sabendo discernir, e quando recebe a cura, ele admitir que foi Deus quem usou os médicos, que foi Deus que estava na direção de tudo, então essa pessoa tem o meu apreço e tem a minha admiração. Amém? Não esqueça, uma vez Jesus disse, dê de César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Dá de César, César é o homem, representa o homem. Então César, quando você dá o de César, é você reconhecer aquilo que é do homem. E dar a Deus é você reconhecer aquilo que é de Deus. Amém? Não seja. Ninguém é tão espiritual que não tenha o lado físico, e ninguém é tão físico que não tenha o lado espiritual. Todos nós estamos divididos nesses dois sistemas, nesses dois universos, do espiritual e do físico. Amém? Deus abençoe. Continue seu tratamento, vá orando, vá pedindo a Deus, porque Ele está na direção e Ele vai te dar a bênção. Um abraço e até a próxima oportunidade.